Já voltamos com o nosso Manhã da Piedade nesta quarta-feira e agora nós vamos falar dos perigos da automedicação para a prevenção da Covid-19. A gente sabe que não é de hoje, né, que a automedicação é contraindicada por médicos e especialistas da área de saúde. Em tempos de enfrentamento à pandemia de coronavírus, as secretarias de saúde espalhadas pelos estados, as secretarias de estado, as secretarias municipais também têm recomendado à população que não busque medicamentos preventivos ou de tratamento da Covid-19 sem a prescrição de um profissional da área, né? De um médico, de um especialista. E as medidas preventivas mais recomendadas, você sabe, a gente sempre fala aqui também no programa, são a higienização frequente das mãos, uso de máscaras, isolamento social, o álcool em gel também, né? Mas muitas pessoas usam medicamentos por conta própria, acreditando que faz bem para a saúde. E é sobre isso que eu vou conversar agora aqui no programa com o professor e farmacêutico Claudinei Ferreira. Claudinei, bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, obrigado aí pelo convite de estar participando do programa com vocês. Claudinei, a gente sempre fala aqui no programa desse perigo que é a automedicação, já conversamos com vários profissionais sobre isso aqui. Mas, principalmente nesse período de pandemia agora, as pessoas estão numa busca desenfreada por medicamentos que possam solucionar, que possam prevenir e também solucionar o problema do coronavírus. E não é por aí, né? Eu acredito que nesse momento a gente tem que redobrar o cuidado e a atenção em relação à automedicação, né? Com certeza. Medicamento continua sendo aí nos últimos 10 anos a principal causa de intoxicação no Brasil. A população brasileira tem aquela mania, né, de sempre que precisa recorrer ao uso de medicamentos, né, em vez de estar fazendo outros tipos de cuidados. E os medicamentos trazem risco, né, são moléculas químicas, né, que interagem com o nosso organismo, que a gente utiliza realmente quando necessário para tratar uma enfermidade, mas ele cura, mas ao mesmo tempo ele também pode levar a alguns problemas, algumas complicações e até a óbito de algumas pessoas. Então, essas moléculas reagem no nosso organismo de formas diferentes, né? De um paciente para o outro, podemos ter reações adversas e outros efeitos colaterais. Então, diante desse período que nós estamos, né, de isolamento, pandemia, é bom ficar bem claro que hoje a gente ainda não tem nenhum medicamento específico para o tratamento do vírus e nós não temos nenhum medicamento específico na prevenção do vírus, né? Tudo que se utiliza e que se fala são meras especulações, né, de forma de prevenção de uma infecção contra o vírus. Então, fica aí, né, o cuidado e o zelo, né, para que as pessoas realmente utilizem os medicamentos sob prescrição, né, do médico e orientação do farmacêutico. Nomes que ouvimos muito falar durante essa pandemia, a cloroquina e hidroxicloroquina. Para que esses medicamentos servem e quais são os riscos, professor, de as pessoas usarem de forma indiscriminada? Tivemos aí durante esse surto, né, vários medicamentos que entraram em alta, aí, né, em moda, em vigor, né, e a hidroxicloroquina e a cloroquina é uma delas, né, que hoje é muito utilizada ainda e de forma bastante eficaz no tratamento da malária, né, e algumas doenças autoimunes, né, como lúpus, eritematoso sistêmico e outras mais. E foi muito ruim, né, quando saiu esse boom aí de algumas mídias, fake news, né, personalidades falando de hidroxicloroquina, que teve-se um consumo tão grande desses produtos e a busca nos estabelecimentos farmacêuticos, que realmente aquelas pessoas que precisam do produto, né, portadores dessas enfermidades, não estavam encontrando esse produto no mercado. Ou quando encontravam, estavam achando esses produtos com preço extremamente abusivo, né, e absurdo, sem poder ter acesso à farmacoterapia. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque são duas substâncias, como eu disse, né, no início da entrevista, que também trazem esses malefícios, né? Problemas hepáticos, problemas renais, né? Então, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, relacionado ao uso desse tipo de fármaco. Agora, mais recente, houve um boom, várias pessoas comentando sobre medicamentos no combate a vermes e também parasitas, né? E aí tem a azitromicina, a ivermectina e vários outros. E nesse caso, quais são os riscos que as pessoas correm? O que a gente tem que deixar claro, né, que medicamentos devem ser utilizados realmente quando necessários aqueles pacientes que estão doentes, né, hospitalizados e que realmente precisam ser tratados. E aí nós temos alguns tratamentos, alguns fármacos que estão sendo utilizados nos ambientes hospitalares.
A azitromicina é uma delas, né, como um antimicrobiano, um antibiótico, né, mas no tratamento, assim como também o corticosteroides e outros fármacos mais, mas não como forma de prevenção, né. Também surgimos as especulações do uso dos antiparasitários, né, como você citou aí, a ivermectina foi um deles, né, que é Sim. utilizado muito hoje contra os parasitas, tratamento de piolho e etc. Né, também a nitoxanamida, né, um nome comercial aí, disponível aí no mercado, mas que também não são fármacos que nós temos comprovação científica de prevenção. Tudo é especulação, né? O que a gente sabe que no coronavírus a gente não tem tratamento específico. Então, se as pessoas tiverem, né, uma tosse, se tiverem febre, né, a gente pede realmente para que utilize aí um antitérmico em casa, né, que recorra às unidades de saúde somente quando tiver com sintomas, né, um pouco mais graves, né, para também não superlotar o sistema. Muitas vezes a pessoa talvez esteja simplesmente com um resfriado em casa, acha que está com corona, e se ela dirige para uma UPA, corre o risco dela se contaminar realmente com o coronavírus. Então, evite-se usar esses medicamentos de forma preventiva e use realmente aquilo que pode ser indicado e recomendado pelos profissionais de saúde. A gente sempre fala também dos casos de intoxicação por uso inadequado de medicamentos, Claudinei. Nesse período de pandemia, esses números têm crescido? Tem sim, a gente está num momento de isolamento, né, e a gente sabe o aumento de casos que nós temos, né, de depressão, insônia, que é o próprio isolamento que as pessoas estão tendo nesse momento de pandemia, né. Os momentos de lazer que nós tínhamos, né, de ir aos bares, sair para os restaurantes, nas nossas áreas de lazer, nesse período nosso de isolamento, as pessoas não têm o que fazer, né, sair para os bares, boates, etc. Então ficam dentro de casa. Então, nós temos muitos casos realmente de insônia, depressão, e as pessoas recorrem ao consumo, né, desses medicamentos, muitas vezes sem uma orientação de um profissional. E maior ainda o risco com crianças, né? Então, acho que a gente tem um caso de intoxicação muito importante com as crianças. Então, fica aí um recado, né, para as pessoas não utilizarem esses medicamentos ou pegar o aconselhamento de um vizinho, de um amigo, né, de um parente, e muito cuidado com o armazenamento desses medicamentos em casa, com acesso às crianças, né? Então, não deixe acesso às crianças, porque a criança vai usar, vai sentir que aquele produto talvez tenha um gostinho gostoso, saboroso. Então, evitar deixar esses medicamentos expostos às crianças que são muito vulneráveis, né, aos efeitos adversos dos medicamentos. A gente percebe que muitas pessoas também usam determinados medicamentos e vem com aquela fala, né? Ah, inofensivo, já li a bula, se não fizer bem, mal também não vai fazer. E muitas pessoas às vezes já usam uma série de medicamentos controlados ou outros específicos para tratar determinados problemas de saúde. Isso pode ser até sério, dependendo da dosagem também desse medicamento, né, Claudinei? Isso, como eu falei no início, né, o medicamento ele cura, né, e o medicamento também mata, né, então a dose é muito importante. Vamos citar um exemplo de um produto que é muito utilizado pelas pessoas, que é o paracetamol, né, que é um analgésico, um antipirético, extremamente eficaz, né, tanto na analgesia quanto no controle da febre, mas ele deve ser utilizado um comprimido a cada 6 horas. E as pessoas ainda têm aquela mania de falar assim, eu quero melhorar mais rápido, eu vou tomar 2 comprimidos de uma vez. Opa, se eu começo a tomar 2 comprimidos de uma vez a cada 6 horas, eu estou usando uma dose excessiva de paracetamol e provavelmente esse paciente vai ser hospitalizado por um caso de uma hepatite medicamentosa, uma intoxicação no fígado, né? Uma intoxicação hepática pelo consumo exagerado de paracetamol. Estou falando aí de um fármaco, né, que está muitas vezes na nossa querida farmacinha dentro de casa, assim como o ácido acetilsalicílico, a aspirina, que pode provocar sangramentos, né, hemorragias, prolongar o tempo de coagulação do sangue, que também não deve ser usado por crianças, por bebês. Então, mesmo aqueles medicamentos que a gente já utiliza na nossa rotina, né, a gente tem que ter muito cuidado com o uso deles, porque uma dose excessiva vai provavelmente trazer complicações mais severas. Pode ser no curto prazo, mas algumas complicações podem ser no médio e longo prazo, levar à surdez, comprometimento dos rins, né, dificuldade de coagulação do sangue, atrapalhar o fígado, o coração e outros órgãos vitais do nosso corpo. São consequências sérias, né? Como você bem disse, às vezes a gente não vai sentir isso logo em seguida, mas a médio e longo prazos também.
Agora, nessa lista de cuidados com medicamentos, a gente deve incluir também aqueles medicamentos que se dizem naturais e os fitoterápicos também, Claudinei? Sim, inclui também os fitoterápicos, né? E aí eu vou abranger um pouquinho e falar até das próprias plantas medicinais, né? Que muitas vezes a gente utiliza as plantas medicinais pensando que ela realmente é um produto natural. É natural, né? Faz bem, mas também pode trazer malefícios, né? Então existe um certo cuidado até com a escolha da planta, né? Utilizar a planta de forma correta, né? A parte da planta de forma correta. E o fitoterápico, que é o industrializado, né? Que seria aquele princípio ativo que nós retiramos da planta medicinal, ele também tem que ser utilizado numa dose recomendada. Nós temos fitoterápicos que são de venda sob prescrição médica, que tem uma tarja vermelha, né, de alerta na sua embalagem, porque oferecem muitos riscos. A gente tem fitoterápicos utilizados na depressão, né, como o hipérico perfluorato, na ansiedade, como o cava-cava, que são produtos que realmente podem também provocar dependência. Então, não vamos pensar, né, tentar mudar um pouquinho esse nosso pensamento de que por ser natural, de ser uma planta medicinal, isso também não pode trazer malefícios. Pode sim, né? Isso tudo depende da forma de uso e da dose que está sendo utilizada pelo paciente. Tá Fica uma ressalva também em relação aos antibióticos, né? Muito importante utilizar antibiótico terapia somente quando necessário e utilizar durante o período de tratamento que foi prescrito pelo médico, para evitar a resistência bacteriana. Você aí de casa, então, olha só, é um alerta muito sério, viu? Siga todas as recomendações do seu médico, siga os medicamentos, a dosagem correta, o período de tratamento e não use nada por conta própria, não, porque você pode estar complicando ainda mais a sua saúde em vez de cuidar dela. Claudinei, muito obrigada por participar conosco, pelas informações e até a próxima oportunidade. Eu agradeço vocês, né, e fica realmente só reforçando isso, né? Procure os farmacêuticos que estão disponíveis aí nas farmácias e drogarias, eles estão aí à disposição e ajudá-los no que vocês precisarem. Obrigado, viu? Tá certo, um grande abraço. Vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. No próximo bloco tem o Dom Valmor, ele que traz a reflexão sobre o Evangelho do dia e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade.